Marianne Bacheier nasceu em 3 de junho de 1950, em Sarstedt, uma pequena cidade perto de Hildesheim, na Alemanha Ocidental, onde seus pais buscaram refúgio após a Segunda Guerra Mundial. Sua infância foi marcada por dificuldades, incluindo o divórcio dos pais e violentas agressões sofridas por parte do pai alcoólatra. Após ser expulsa de casa, Marianne teve seu primeiro filho aos 16 anos, que colocou para adoção ainda bebê. 2 anos depois, ela engravidou novamente de seu namorado, que a estuprou. O fruto da relação teve o mesmo destino que o primeiro filho da mulher, que engravidou novamente, aos 22 anos. Ana, a terceira filha de Marianne Bacheier, nasceu em 14 de novembro de 1972. Sendo criada apenas por Bacheier, Ana conviveu de perto com o trabalho árduo da mãe para sustentar a casa. Durante o dia, ela dormia e deixava sua filha de 7 anos sozinha. Ciente que seu estilo de vida era totalmente problemático, Marianne também pensava em colocar Ana para adoção. Até que o pior aconteceu. A morte de Ana, um assassinato brutal. A última vez que Ana foi vista com vida, aconteceu no dia 5 de maio de 1980. Após uma briga com a mãe, a criança decidiu não ir à escola e optou buscar refúgio na casa de um amigo. Foi então que Klaus Grabowski teria sequestrado e levado a menina para sua residência, onde a estuprou e estrangulou. O corpo só foi encontrado horas depois, dentro de uma caixa de papelão, na margem de um canal. O crime só foi descoberto através da denúncia feita pela noiva de Grabowski, que foi capturado pela polícia alemã rapidamente. Logo depois, a perícia criminal revelou que Ana havia sido estrangulada por uma meia calça de sua companheira. Com o crime que escandalizou Lubeck, o antepassado criminal de Klaus Grabowski foi revisitado. Ele já havia sido condenado anos antes por abuso sexual infantil. Em 1976, ele havia sido castrado quimicamente após ter molestado 2 meninas. Desde então, passava por uma terapia hormonal. Com a morte cruel de Ana e a revolta por saber das mentiras contadas por Grabowski em julgamento, Bacheier decidiu agir. 6 de março de 1981 é uma data marcada pela vingança na história da Alemanha. O julgamento do açougueiro Klaus Grabowski, acusado de estuprar e assassinar Ana Bacheier, teve um inesperado desfecho. A morte no tribunal. Naquele dia, o tribunal estava lotado, mas o público presente se viu obrigado a deixar o local após uma arma de fogo ser disparada por uma das pessoas que assistia de perto o episódio, Marianne Bacheier, a mãe de Ana. Marianne Bacheier, a mãe da menina, não hesitou em disparar contra Grabowski, garantindo que a justiça fosse feita à sua maneira. Seu objetivo, de matar o homem que teria tirado a vida de sua filha, foi claro e preciso. Com uma pistola semiautomática, Beretta M 1934, no meio do julgamento, disparou contra o homem que tirou a vida de sua filha. Dos 8 disparos que efetuou, 7 atingiram Grabowski, que morreu ainda no local. Esse ato de vingança catapultou Marianne Bacheier para as manchetes como a mãe da vingança. Seu caso se tornou amplamente divulgado na mídia alemã, tanto pela espetacularidade do ocorrido, quanto pelos debates éticos que provocou. Pelo caso de vigilantismo, Marianne passou a ser apelidada de Mãe da Vingança. A reviravolta do episódio passou a ser considerada pelos veículos locais como o caso mais espetacular de justiça vigilante na história do pós-guerra alemão. A reviravolta chocante que a história tomou provocou debates intensos na sociedade alemã e causou um frenesi na mídia. Muitos saíram em defesa de Marianne, enquanto outros criticavam seu ato de vingança sangrenta. Acusada inicialmente de homicídio doloso, o Conselho de Juízes concordou em mudar a acusação para homicídio culposo e posse ilegal de arma de fogo, o que rendeu a Marianne uma pena de 6 anos de prisão. Após cumprir metade da pena, Marianne foi libertada e tentou recomeçar sua vida. Mudou-se para a África, onde casou de novo e trabalhou como auxiliar de eutanásia. Após ser diagnosticada com câncer de pâncreas, ela voltou para a Alemanha. Em uma de suas poucas entrevistas, conversou com uma rádio alemã no ano de 1994. Acho que há uma grande diferença se eu matar uma menina, porque tenho medo de ter que ir para a prisão por minha vida, disse ela quando perguntada sobre as diferenças de seus atos para os de Klaus.
Marianne Bacheyer faleceu na Alemanha em 17 de setembro de 1996, aos 46 anos, enquanto tratava da doença em um hospital, na mesma cidade que a filha tinha sido morta. Entre justiceira, vingativa, mãe e assassina, Marianne finalmente descansou quando seu corpo foi enterrado ao lado de Anna, em um cemitério de Lübeck. A história de Marianne Bacheyer é um trágico exemplo das consequências extremas que a dor e o sentimento de justiça podem provocar. Seu caso abriu debate sobre justiça com as próprias mãos, e as falhas do sistema penal, deixando um legado marcante na Alemanha. E você, o que achou da atitude de Marianne Bacheyer? Comente abaixo.